E aí, galera, direto de Nova York, eu sou a Amanda e estou iniciando o podcast Beyond Brasil, um canal de bate-papo e curiosidades sobre imigração, ou seja, sobre morar em outro país. Olá, pessoal. Não se preocupem, a voz da Amanda não. A Amanda não tá doente, não é a voz dela que mudou. Eu sou o Wellington. Não sei se vocês lembram ou não, mas eu estava aqui no episódio 5 e 6 do podcast e hoje eu decidi que seria legal se vocês pudessem conhecer um pouco mais da Amanda. Ela tem trabalhado bem duro no podcast e eu acho que seria legal de vocês conhecerem um pouco da história dela também, porque ela tem entrevistado várias pessoas. Vocês conheceram várias histórias e agora tá na hora da gente conhecer a dela. Então, vamos lá. Oi, Amanda. Oi, legal. Seja bem-vinda ao seu próprio podcast. E é isso aí, valeu. Né? Parece que o jogo virou, hein? Agora eu quero ver. Mas, enfim, em primeiro lugar, eu acho que eu queria agradecer, em nome de todo mundo que está ouvindo, a sua iniciativa de ter criado, né, esse podcast. Eu falei durante o meu episódio, eu vou repetir hoje, eu acho que é super importante ter um podcast sobre isso, assim, com experiências, não, né, porque é muito fácil você encontrar na internet informações sobre visto, sobre custo de vida, ou sobre o que quer que seja de imigração, mas é difícil ter um lugar, assim, onde as pessoas reuniram suas experiências, de uma forma, assim, que você pode ouvir enquanto você está trabalhando, enquanto você está dirigindo, é uma forma mais relaxada, entende? Para as pessoas ouvirem. Eu achei essa ideia genial, então eu queria, em primeiro lugar, te parabenizar, né, pela ideia e te agradecer por você ter feito tudo isso pra gente. Fico muito feliz de ouvir isso, porque esse foi realmente o intuito do podcast, foi de dar acesso para as pessoas e fazer a informação estar mais próxima de todo mundo. E eu fico feliz de ouvir esse feedback positivo. Obrigada. Com certeza. E, enfim, quando eu estava pensando em como a gente podia conduzir isso, eu pensei que seria legal a gente começar com um jogo rápido. Então, você tem menos de um segundo para responder as próximas questões. Então, esteja preparada. Não se preocupa. Vai ser fácil. Então, vamos começar com coisa básica. Tudo vai ser básico, não se preocupa. Nome. Amanda. Idade. Não precisa revelar se você não quiser. 31. Ok. De onde você é, Amanda? Eu sou de Curitiba, no sul do Brasil. Vocês escutaram, né? De Curitiba. Então é verdade, gente. De Curitiba. Vocês vão perceber no decorrer, se vocês não perceberam nos outros episódios, vão perceber no decorrer que realmente não nego de onde sou. Sim. E onde você está hoje, em 2020? Qual a sua localização? Hoje eu moro numa cidadezinha, na verdade não é nem cidade, é um vilarejo, uma vila chamada Sleepy Hollow, em Nova York, na região metropolitana de Nova York, no norte, assim, dá mais ou menos uns 40 minutos de Manhattan. Legal. Então, não sei o nível de geografia de todo mundo, mas Nova York é um estado, tem a cidade de Nova York, fica dentro do estado de Nova York, e é onde a Amanda tá. Amanda mora no estado de Nova York, numa cidade chamada Sleepy Hollow, né? Isso. E pertinho de Manhattan. E assim, para as pessoas que moram no Brasil, eu não sei como isso soa, mas eu me lembro, quando eu morava no Brasil, se você me falasse que você morasse 40 minutos de alguma coisa, eu ia falar, nossa, que longe. Aqui não é. Aqui, 40 minutos, você tá praticamente dentro de Manhattan. Eu moro na região de Washington, D.C., e quando eu me mudei para cá, eu dirigia 1 hora para o trabalho, todos os dias. Então, é muito mais comum do que as pessoas no Brasil podem imaginar. As distâncias aqui, principalmente em Nova York, são muito maiores. Então, quando você vai para um lugar que é, tipo, 40 minutos, meia hora, tipo, é perto. Entendeu? O que no Brasil, tipo, 40 minutos, ainda mais em Curitiba, 40 minutos super longe, quem mora perto mora 5 minutos de você, aqui não. 40 minutos de Curitiba, você tá quase na praia, né? Né? Não, e aqui a gente dirige muito, muito longe, assim, com certeza. Às vezes tem competições e vai 1h30, 2 horas, 2h30, e é normal. Legal. Você falou de competição, essa é a minha próxima pergunta. Fala pro pessoal, em caso eles não saibam, tenho esquecido qual a sua profissão, o que você faz da vida, além de fazer podcast.
Desculpa te Além do interromper. podcast. Eu dou aula de ginástica artística e dou treino. Então, eu sou técnica, porque eu tenho o meu time, que eu trabalho, que eu vou para competições. E eu também dou aula para as escolinhas, para criança, desde 3 meses de idade até 12 anos. Então, é aberto para todo mundo. Tem uma... Uhum. É bem amplo, assim, as idades e níveis que eu trabalho, mas é basicamente com ginástica artística. Já era o que eu fazia no Brasil, e daí eu vim para cá para trabalhar com isso, né? E além disso, eu também sou árbitra de ginástica, que eu já era árbitra no Brasil, e daí aqui também eu arbitro. Legal. Eu acho duas coisas muito legais assim, do que você falou. Uma, essa diferença, né, de que talvez para as pessoas que não são dessa área, é legal você focar nessa diferença de dar uma aula de recreação e dar um treino de ginástica, né? A ginástica, as pessoas que são atletas vão treinar muitas horas por dia, elas vão ter um treinador, e se você quiser que a sua criança, seu filho, sua filha vai lá para fazer uma aula recreacional, ela vai fazer 1 hora por semana. Então essa que é a diferença para as pessoas que, né, talvez não são tão acostumados com esse mundo da ginástica, mas essa é basicamente a diferença. E na carga horária e no nível também, né? Porque daí quando elas já estão numa parte competitiva, daí elas vão ter uma carga horária maior e vão subir no nível, né? Não necessariamente alto nível, eu não trabalho com alto nível, mas eu trabalho com base e com competição. Sim. Então, dando mais uma relembrada no episódio 5 e 6, eu e a Amanda, nós nos conhecemos em Curitiba, na universidade, nós dois nos formamos em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná, e a gente trabalhou junto desde o meu primeiro mês. Era o seu segundo ano, né, Amanda, quando eu comecei? Isso. E a gente começou em março, e eu me lembro já no mês de março eu já comecei a trabalhar com a Amanda e as nossas colegas de trabalho no Brasil. E a gente ficou amigo desde então, e já vai fazer o quê? 12 anos, né? Fez 12 anos, porque foi em 2008. Isso. Fez 12 anos. E assim, quando eu tava me preparando, né, pela essa entrevista, e depois da minha também, é muito estranho parar pra pensar que já aconteceu 12 anos, e a quantidade de coisas que aconteceu nesses 12 anos foram muito grandes, especialmente nas nossas vidas, na minha e na sua, que, né, 2 pessoas juntas em Curitiba, no Jardim Botânico, e agora aqui. Então, meio louco isso. Mas enfim, tô feliz que Mas é muito legal de ver, assim, como as coisas vão. A gente nunca imaginaria aonde a gente ia chegar, muito menos juntos. A gente conversava sobre isso, porque a gente foi roommate, a gente morou na mesma casa por 2 anos, né, aqui. E a gente falava disso, como a gente podia imaginar isso quando a gente começou em 2008, que a gente estaria em outro país, morando junto e trabalhando na mesma área. É muito legal de ver como as coisas vão desenrolando. Inclusive, assim, acho que queria aproveitar essa oportunidade para agradecer, porque, Wellington, você fez parte do meu processo de vir para cá, você me ajudou muito, de muitas maneiras. Não dá spoilers. Agora já era. Então, eu queria aproveitar para agradecer você, porque você me ajudou a vir para cá, me ajudou com o trabalho aqui, me ajudou com muitas coisas no meu processo de mudança, antes e depois da minha mudança aqui. E eu queria aproveitar esse momento para agradecer. Não é sempre que tem essas oportunidades, né? Sim. Então, eu queria agradecer também. Legal, imagina. E assim, eu achei legal, na verdade, que você entrou nesse assunto, porque eu já tinha separado aqui um agradecimento para você, né? Porque, para as pessoas que não sabem, quando eu entrei na universidade em 2008, eu era apenas um fã de ginástica. Eu amava ginástica, eu achava lindo assistir, mas eu nunca tinha sido atleta profissional. Eu brincava de fazer ginástica em casa, fiz umas aulinhas de recreação, mas nunca fui atleta profissional. Então, trabalhando com a Amanda, a Bianca, a Marina no Brasil, eu aprendi tudo, junto com o professor Sérgio e as 3. Foi praticamente como eu me tornei um técnico de ginástica, porque com as matérias da graduação, nós dois sabemos, né, que você não vira um técnico de ginástica fazendo 2 matérias de ginástica na faculdade. Você tem que pôr a mão na massa, e a gente fez isso junto. E assim, é legal dizer que a gente aprendeu junto, porque a gente aprendeu junto, mas eu aprendi muito mais com vocês do que eu tenho certeza que vocês aprenderam comigo. Pelo menos, não sei hoje se eu tenho alguma coisa para ensinar para você, mas eu sei que no começo vocês me ensinaram tudo que eu tinha, entendeu? Então eu acho que isso eu não posso esquecer jamais. Sou muito grato, porque vocês praticamente me ensinaram uma profissão. Não sei se vocês têm ideia do que isso significa, mas
juntos a gente acabou se ensinando, e eu aprendi muito com vocês, com a Marina, com a Bianca também, uma profissão. E isso é muito forte, né? Se você parar a pensar nisso. Então, isso fica agora o meu agradecimento para você, né? Por ter... As pessoas já vão ficar assim, ai, não quero ouvir mais. Não é muito agradecimento. Tá, então vamos começar. Vamos lá, chega de agradecimento. Fico feliz de ouvir isso. Vamos seguir antes que as pessoas desliguem. Não desliga aí. Não desliga. A primeira pergunta que eu acho que é bem importante para as pessoas ouvirem, porque eu tô animado para ouvir sua resposta, porque eu não sei exatamente como vai ser. Como que surgiu o seu interesse em morar fora? Da onde que veio esse interesse e quando surgiu? Não sei se você se lembra também, mas fala um pouco pra gente de como que surgiu esse interesse. Então, quando eu estava em Curitiba, trabalhando com ginástica, eu estava bem. Não estava num alto nível, nem nada, mas eu estava bem. Eu estava estabilizada e tal, mas eu não via para onde crescer. E eu tinha aquele sentimento de que eu quero mais, entende? E eu via assim, tipo, eu pensava, como que eu vou crescer aqui em Curitiba? E eu não via como. Eu não via portas abertas no Cegim, que seria a única opção, entendeu? E eu não via para onde ir. E daí eu pensei, não, eu tenho que pensar o que eu vou fazer, né? Daí eu comecei a pesquisar, pensei na possibilidade em talvez ir para São Paulo, porque São Paulo é muito forte na ginástica no Brasil. Não necessariamente em nível, mas só que em oportunidades mesmo. Tem muitos lugares que tem ginástica lá. Então, eu pensei nessa possibilidade até por essas opções, né? Entendi. E daí eu comecei a pesquisar ginásio, comecei a procurar coisas no Facebook, só meio que para pesquisar. E daí um dia, e eu falava com a minha mãe, né, que eu pensava nisso. E daí um dia, Entendi. minha mãe viu uma entrevista do João no Sport TV. O João, ele foi o primeiro ginasta brasileiro a ir para as Olimpíadas, e ele tem 2 ginásios de ginástica aqui nos Estados Unidos. E naquele dia que minha mãe viu, eu lembro que eu nem estava em Curitiba, eu estava arbitrando em outra cidade, e minha mãe falou para mim, ela me mandou o link até dessa entrevista e falou, assista essa entrevista, porque se for para você ir para fora do Brasil, eu quero que você vá trabalhar com ele, trabalhar com esse brasileiro também. E aquilo, eu vi e tal, achei legal e tal, mas tipo, você fica meio... beleza, né, mãe? E daí, mas as coisas acabaram acontecendo para esse lado, assim, né? Daí acabou que meu irmão veio morar em Nova York, e daí a primeira vez que eu vim visitar ele, o ginásio do João é perto de Nova York. Não é em Nova York, é no estado do lado, mas é muito perto. Então, quando eu vim visitar meu irmão, eu falei, então eu vou visitar esse ginásio, né, e vou ver qual que é. Ainda não com esse objetivo tão forte de vir para cá, tal, mas, tipo, analisando as possibilidades, né? Daí fui lá, eu conheci o João, conheci o ginásio, ele mostrou os 2 ginásios dele e tal, ele foi muito legal comigo e tal, mas beleza, ficou por isso. Não entrei no mérito ainda, porque eu ainda estava só pensando, né? Não era nada... também eu acho que leva um tempo para você amadurecer essa ideia, para você realmente tomar essa decisão. Então, eu acho que eu fui amadurecendo essa ideia aos poucos. No ano seguinte, eu vim visitar meu irmão mais uma vez, e nesse ano você, Wellington, já estava aqui. E você estava trabalhando no ginásio do João, né? E daí, você tinha vindo, eu acho que fazia uns 6 meses, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, que você tinha se mudado. E eu lembro que a gente saiu para se encontrar. Nada a ver com ginásio, com trabalho, nem nada. Só porque eu tinha vindo visitar meu irmão. Você é meu amigo, tá, vamos sair. Saímos, curtimos, aproveitamos e tal. E a gente tirou uma foto na Times Square fazendo parada de mão. Eu até tenho aqui na parede do meu quarto, eu tenho essa foto. Porque essa foto foi, digamos, o divisor de águas, né? Sim. Porque daí eu lembro que você postou essa foto no Facebook. Sim. E quando você foi trabalhar, na segunda-feira, todo mundo perguntou, quem que é essa tua amiga que faz parada de mão e não sei o quê. Eu lembro dessa história, você me contando. Sim. E daí eles se interessaram, porque eles estavam precisando de técnicos, se interessaram em me chamar para vir para cá.
Eu lembro que, na verdade, foi super estressante pra mim aquele momento, porque daí você me ligou, eles querem que você venha, eles querem que você fique, não sei o quê, daí eu falei com o João e tal. Naquele momento, tipo, tudo se tornou mais real, assim, mas só que foi meio desesperador ao mesmo tempo, porque eu não tava aqui nos Estados Deixa eu fazer Unidos. uma pergunta, que eu não me lembro direito da maneira, da storyline, né, do timeline. E você já tinha voltado pro Brasil quando eu te avisei que eles tinham visto a foto? Eu tava aqui ainda, Entendi. Então, por isso que foi tão desesperador, porque eu tava aqui, Sim. e daí quando eu falei com o João, ele falou, você pode ficar? Daí eu falei, não. Tipo, assim, eu falei, eu gostaria muito de vir pra cá, de trabalhar com você, mas eu tava aqui de férias, eu não podia simplesmente não voltar. Eu tinha um trabalho no Brasil, com então certeza. eu não podia simplesmente ligar e falar, aí, galera, não tô voltando mais, tchau. Não podia. E até por questões burocráticas mesmo, eu não sei se isso seria possível. Sim. Com relação ao visto e tudo. Mas naquele momento a gente não chegou nesse ponto, entendeu? Porque daí eu falei pra ele, não dá, né? Tipo, não posso, eu tenho meus compromissos no Brasil, eu não posso ficar. Sim. Mas eu falei, se você quiser no futuro, eu tenho muito interesse, mas eu tenho que me organizar no Brasil antes de sair, né? Daí beleza, ele falou assim, eu preciso agora, se você não pode, então não quero. Eu falei, tá bom, beleza. Daí voltei pro Brasil, voltei vida normal, e daí, só que daí aquilo tava mais vivo em mim, entendeu? Porque eu acho que só aquele negócio forte, porque eu tive que tomar uma decisão quando eu tava nas minhas férias. Então, naquele momento, assim, muita coisa amadureceu em mim e eu vi que realmente eu quero. E daí eu continuei, entrei em contato com o João, até entrei em contato com outros ginásios naquela época. Entendi. Não muitos ginásios, mas uns 2 ou 3, assim. E daí, falava com o João uma vez ou outra, e daí no começo do ano seguinte, eu falei, se você ainda tá interessado, eu tô. Daí ele falou, eu tô também. E daí a gente começou a falar mais sério, assim, de fazer o processo, de fazer a documentação. E para quem não sabe, o processo de documentação é muito longo. Eu vim com o visto de trabalho, o H1B. Esse visto é um dos mais concorridos, assim, para vir para ficar. E tem todo um processo de loteria no começo, tipo, você tem que passar por algumas etapas. A primeira etapa, eles nem olham o teu processo, e pode ser que você não passe, entendeu? Daí depois eles analisam o seu processo, depois você tem entrevista. Então é bem longo, demora muito, mas o meu, pela média, foi muito rápido. A gente aplicou em abril. Você se lembra quando... A gente aplicou no começo de abril, que era a data de aplicar esse visto, e eu estava aqui na primeira data que era permitido trabalhar, que era 1º de outubro. 1º de outubro eu comecei a trabalhar naquele ano. De abril a outubro. Foi o tempo que ficou pronto um pouco antes, o visto, né? Daí eu tive que ir para São Paulo para fazer entrevista e tal. Mas no fim, tipo, tudo ocorreu tranquilo. Tenso e tal, mas foi tudo tranquilo, assim. E foi bem rápido, porque para dar pro pessoal uma ideia, o meu também é a mesma coisa, que todos os processos para esse H1B começam em abril. O meu só foi sair em dezembro. Então, o meu foi de abril até o fim de novembro. Em dezembro eu já embarquei para cá. Então, foi um pouco mais longo do que o seu. Foi pelo menos 2, 3 meses mais longo. Não, e tem gente que demora ainda mais, né? Então, a gente nunca sabe. E o mínimo não tem como ser mais rápido do que o meu, porque 1º de outubro é a primeira data que é autorizado. Então, tipo, eu vim acho que uma semana antes de poder trabalhar, até para me estabilizar, me organizar e tal, mas eu não estava autorizada a trabalhar, então eu podia vir, tipo, eles me deixaram entrar e tudo, mas eu não podia trabalhar. Entendi. Legal. E olha, para quem não me conhece, eu realmente não sabia de como tinha nascido esse interesse, assim, na Amanda, porque a gente trabalhou junto, e eu me lembro justamente por causa disso, que a gente trabalhava junto, e eu não me lembro dela comentar isso. Ela tava, né, também estava na universidade, ela nem tinha se formado ainda. Então foi legal saber essa história. E eu amei a participação da sua mãe, na verdade, em tudo isso. Achei super legal. E você acredita que ela não lembrava disso? Quando eu me mudei, daí eu falei pra ela, você lembra que você falou isso? Daí ela, não lembro. Mas foi assim, meio aquela coisa, né? A palavra de mãe tem poder e às vezes a gente nem sabe. Sim, muito. Agora, eu vou fazer 2 perguntas ao mesmo tempo, e daí você responde, porque elas são simples. Com quem você veio e quem você deixou para trás?
eu vim sozinha, mas eu encontrei aqui o meu irmão, minha cunhada e meus sobrinhos, que eles estavam morando aqui. Então, eu vim sozinha, mas eu não estava sozinha aqui, né? E quem ficou para trás... Eu acho que isso é meio confuso, assim, tipo, a ideia de quem ficou para trás. Porque, assim, por exemplo, a minha mãe e minha irmã ficaram, mas não ficaram para trás, entendeu? Entendi. É num sentido mais de... A gente ficou distante, mas ao mesmo tempo a gente se aproximou depois disso, entende? Então não foi exatamente ficar para trás, assim. Mas eu acho, não sei se é com você, assim, mas eu acho que quando a gente muda, assim, primeiro que quando a gente se despede, dá uma sensação de você tá deixando tudo para trás. Mas depois você aprende que, na verdade, as coisas só se modificam, assim. Tem algumas relações que realmente acabam, tem algumas relações que se afastam e tem algumas relações que se aproximam, né? Eu acho que a gente aprende isso também, né, com o tempo aqui. Mas no momento que a gente sai, dá uma sensação que você tá deixando tudo para trás, na verdade. Todo mundo que fica... Minha mãe, minha irmã, minhas avós, minhas tias, meus primos, meus tios, todos os amigos. Parece que você realmente está deixando tudo para trás. Isso é bem difícil. Eu também, assim como você, eu vim sozinho, não tinha nenhum... a maioria da minha família ficou, você tinha o seu irmão aqui, mas mesmo assim, uma pessoa, né, e daí o resto da família inteira ficou no Brasil. Então eu entendo completamente o que você passou e o que você quis dizer. Então tá, já que você respondeu aquilo, e era uma pergunta simples mesmo, agora eu quero que você fale um pouquinho sobre a diferença da sua vida no Brasil e a sua vida aqui. Um pouquinho de como você estava vivendo lá e como as coisas estão aqui. E daí você pode até, porque essa vai ser uma das próximas questões, você pode até fazer um paralelo com um pouquinho das expectativas que você tinha da sua realidade e da realidade que você viveu aqui, ou ainda vive, né? Quando eu estava no Brasil, eu morava com a minha mãe e com a minha irmã. Eu trabalhava no Santa Maria, dando aula de ginástica também, mas não muitas horas, assim, porque era mais... Eu trabalhava todas as horas que poderia trabalhar com ginástica, mas era mais limitado, assim. E eu não tinha muita autonomia financeira, assim, por mais que eu tinha meu trabalho e tal, eu ainda dependia muito da minha mãe, assim. E daí, quando eu vim para cá, foi quando eu comecei essa minha vida de me virar, de viver sozinha, de aprender a lidar mais com essas coisas práticas de ser adulto, assim, sabe? E no início, eu fiquei um mês na casa do meu irmão e da minha cunhada, e daí depois eu já mudei para casa com você e com a Débora. Na casa que eu morei 2 anos, e daí 2 anos depois de eu me mudar para cá, eu casei aqui, e daí um pouquinho depois de eu casar, daí eu fui morar com meu marido. De expectativas e realidade, assim. Eu acho que eu esperava que fosse ser difícil, assim, mas eu acho que eu não esperava que fosse ser tão difícil, assim, porque são muitos detalhes, assim, sabe? Eu acho que, principalmente no início, sei lá, os primeiros 3 meses, assim, ou até 6 meses, talvez, é um período que você está se adaptando a ficar longe do país que você conhece. Você está se adaptando a se virar sozinho, no meu caso, que morava com minha mãe. Estou me adaptando com o idioma, que o meu inglês não era tão bom quando eu vim. Daí, se adaptando com tudo, assim, a lidar com o dinheiro, a se organizar financeiramente, a começar a montar a minha própria casa, que por mais que a gente dividisse, eu tinha o meu espaço, o meu quarto, que eu queria, né, organizar. Então, são tantos detalhes, e você começar a criar um ciclo social diferente também. Então, eu acho que nesse início é difícil por causa disso, porque não é uma coisa que é difícil, são várias coisas novas e você tem que lidar com tudo de uma vez. Entende? Então, por mais que às vezes uma coisa ou outra é mais fácil e tal, e tem épocas também, tipo, o idioma no começo era mais difícil, depois ficou mais tranquilo, mas daí não precisava se preocupar com aquilo mais, mas daí depois tinha outras coisas para se preocupar e tal. Então, eu acho que é muito denso
densa essa experiência no início. Então, eu acho que isso que eu não esperava. Eu acho que foi a maior diferença de expectativa com realidade. Eu sabia das dificuldades, tinha conversado com você antes, tinha conversado com meu irmão, com minha cunhada, tinha conversado com algumas pessoas antes de me mudar, mas você não tem como uma pessoa falar tudo, entendeu? E cada experiência é diferente. Então, por mais que eu tivesse conversado com vocês, a minha experiência ia ser a minha experiência. Então, você nunca Sim. sabe exatamente o que você vai encontrar. Então, eu acho que é essa densidade de vivências que foi o que superou minhas expectativas, assim, que foi um pouco mais difícil. Mas, tirando isso, eu acho que todo o resto foi melhor do que eu podia esperar, assim. Eu acho que tudo que eu cresci com as dificuldades aqui me fizeram chegar onde eu tô, assim, e eu vejo que eu cresci muito desde que eu tô aqui, em vários sentidos. Eu cresci profissionalmente, eu cresci como pessoa, cresci emocionalmente, e tô construindo a minha vida, tô construindo a minha família, e eu acho que tudo isso fortalece a gente, sabe? Uhum. Eu acho isso muito interessante, porque eu não me lembro de ler nunca na minha vida uma experiência de uma pessoa que fez intercâmbio ou que mora fora que não repita suas palavras falando sobre o amadurecimento. Eu acho que é muito, muito, muito real isso. Se você sai e, independente por quanto tempo seja, pode ser 1 semana, 2 semanas para estudar fora, ou vai passar um mochilão na Europa, o que quer que seja, eu acho você vai aprender coisas, você vai se amadurecer, você vai voltar, se você voltar, melhor do que você saiu, e você vai, se você, por exemplo, parar para refletir como você parou durante essa resposta, você vai perceber o quanto que você cresceu, o quanto que você mudou. E outra coisa que você falou que eu achei super legal foi sobre as experiências. Cada um vai ter uma experiência diferente. A minha experiência, ainda que muito parecida com a sua, porque a gente trabalhava no mesmo lugar, a gente chegou até a morar junto, a minha experiência é muito diferente da sua. A gente teve problemas iguais, mas a gente teve problemas diferentes. A gente teve sucessos iguais, mas a gente teve sucessos diferentes também. Sim. Entendeu? Então isso eu acho muito legal. E aí é mais uma das importâncias de existir um podcast como esse. Porque você vai mostrar para as pessoas vários tipos de problemas e vários tipos de coisas boas também, entendeu? Que se eu fosse, por exemplo, só conversar com você, por exemplo, vamos dizer assim, a sua amiga lá do Brasil quer sair do Brasil, ela vai conversar com você, ela vai ouvir os seus problemas, ela vai ouvir os seus sucessos, mas ela não vai ouvir o da sua amiga que foi para o Japão, ou que foi para a Alemanha, ou que está aqui nos Estados Unidos, entende? Então isso eu acho que é muito legal. Sim, Mais sim. uma vez, né, de te parabenizar pela essa iniciativa, assim, de você estar colocando todas as experiências num lugar junto, de uma forma, um acesso gratuito, e, né, eu acho isso fantástico, assim, eu gostaria muito, muito, muito de ter escutado um podcast como esse antes de ter saído do Brasil, eu acho que teria me ajudado muito. Uma coisa que você falou, eu amei que você colocou sobre conhecer gente nova. Eu acho que isso é sempre importante de conversar um pouquinho mais, porque é muito difícil. As pessoas mudam muito. Mesmo, por exemplo, em Curitiba, as pessoas de Curitiba são diferentes das pessoas de Ponta Grossa, que são diferentes das pessoas de Foz do Iguaçu. Imagina quando você muda para um outro país, você vai conhecer pessoas completamente diferentes. Eu queria que você falasse um pouquinho mais assim, sobre a sua relação, não necessariamente a relação, mas o seu choque com as pessoas da área que a gente que estava em Northern New Jersey, norte de Nova Jersey, ou mesmo Nova York, a cidade de Nova York, e agora Sleepy Hollow. Como você lida com as pessoas no dia a dia, assim, sendo brasileira, sendo imigrante? Você acha que as pessoas são iguais? Você acha que são diferentes? O que muda mais para você nesse relacionamento interpessoal? Eu acho que assim, o fato de ser brasileira e ter vindo para essa região de Nova York, ou Grande Nova York, que inclui New Jersey e tudo mais, eu acho que é um privilégio, porque é uma região que é muito receptiva, entendeu? Então, você nunca vai sentir o diferente, entendeu? Porque é todo mundo é diferente. Quando todo mundo é diferente, ninguém é diferente, entende? Então, eu não sinto que tenha uma dificuldade em relação a eu ser brasileira, de um modo geral. Mas, dito isso, ao mesmo tempo, eu acho que você criar relações mais profundas com pessoas que não são brasileiras é mais difícil. Eles são muito receptivos para conversar, para
para te conhecer e tal, para fazer piada e tal, fazer um nível de amizade ok, assim, mas para ter uma amizade mais profunda é muito mais difícil. Não sei se tem a ver com o idioma, se tem a ver com as diferenças de cultura, ou só com a diferença das pessoas. Não sei dizer exatamente o motivo, mas, assim, eu tive muita dificuldade no início de fazer amigos mesmo, assim, sabe? Talvez fosse a minha expectativa, que eu queria as mesmas amizades, o mesmo tipo de amizade que eu tinha no Brasil, eu queria aqui. Isso é uma coisa que eu já conversei muitas vezes com o Michael, meu marido. Porque, assim, tem épocas que eu tô meio frustrada em relação a isso. Tipo, eu sinto falta dos meus amigos no Brasil e eu não consigo fazer amigos aqui e tal. Mas, e ele me fala disso. Pô, são amizades diferentes. Primeiro, a gente não tá mais na idade que, tipo, de amigos ficarem indo de um lado pro outro e terem um monte de tempo livre para fazer as coisas juntos. Isso é uma coisa que bate com independente onde você estiver, né? E de entender que são amizades diferentes, entendeu? Não quer dizer que a pessoa não tenha um carinho por mim e não queira ser minha amiga, entende? É só que é uma amizade diferente. E se você espera muito, não importa onde você esteja, mas se você espera muito ou espera uma coisa específica da pessoa, você vai se decepcionar. Sim. E eu acho que a partir disso, assim, eu comecei a lidar melhor, entende? Tipo, conversar, claro, não foi uma conversa, foram várias conversas a respeito. Inclusive, fiz terapia e conversei sobre isso na terapia também. E eu acho que tudo isso você trabalha e você começa a ver que não quer dizer que não sejam amigos, são amigos diferentes. E hoje eu tenho grandes amigos que são daqui. Sim. Eu tenho grandes amigos que são brasileiros e moram aqui, e eu tenho grandes amigos que são americanos e moram aqui. Entendeu? Sim. Então, você vai. Eu acho que o momento, quando você está preparado para isso também, você se abre mais. Entende? Eu acho que uma coisa que você disse é fenomenal. É sobre o mesmo tipo de amizade. E eu acho que uma forma de sintetizar isso é expectativa e realidade, de uma certa forma. Porque quando você tem isso na sua cabeça, eu quero que a pessoa seja meu melhor amigo, eu quero que seja assim, quero que seja... Você está criando uma expectativa e não necessariamente aquilo vai se concretizar. Então eu acho que a maioria das pessoas, se você parar para pensar, se você parar para escutar o diálogo delas, escutar as experiências que elas tiveram com relações à imigração e isso tudo, muito do que você vai ouvir é a diferença entre expectativa e realidade. Então, eu acho que é importante para as pessoas que estão ouvindo, que têm desejo de migrar, ou que estão pensando se isso é a coisa certa, é de saber que você não pode criar muita expectativa. Acho que é importante você ter um plano, mas não criar tantas expectativas. E isso se aplica praticamente a todas as áreas, né, relacionadas à imigração, desde fazer novos amigos. Eu concordo com tudo que você disse, porque eu não sei quem vai se lembrar, mas eu me mudei para Virgínia, eu estou na Virgínia agora, perto de Washington, D.C., e eu estou aqui desde junho, nós estamos em maio, então vai fazer, aliás, desde julho, vai fazer um ano, daqui uns 2 ou 3 meses, e é muito difícil você fazer amigos no começo, muito difícil. Eu comecei a trabalhar num lugar novo, é que nem a Amanda falou, eu não estou mais indo para a escola, então eu não vou conhecer um monte de gente, as pessoas que eu conheço são as pessoas que trabalham comigo. Fora disso, é muito difícil você conhecer gente nova, a não ser que eu estivesse indo, por exemplo, para uma aula de culinária, ou um grupo de estudo, alguma coisa assim, entende? Mas eu não tenho tempo para isso. Então, é bem difícil mesmo no começo de você fazer conexões mesmo com pessoas, assim, de você ter uma coisa, assim, uma pessoa para ajudar. Então, eu acho que 2 coisas que são importantes de falar para as pessoas que estão vindo é que, você vai precisar dos seus amigos. Muito. Eu tenho certeza que você conversa até hoje com seus amigos do Brasil, os que sobreviveram à mudança. Porque eu sei, assim como você, que não são todos os amigos que você vai manter contato. Eu tenho amigos que eu conversava todos os dias no Brasil, que agora eu mando feliz aniversário uma vez por ano. E eu tenho amigos que eu converso todos os dias, eu tenho amigos que eu converso todos os dias, e eu não converso nem com a minha família todos os dias. Então, eu acho que essas pessoas são muito importantes quando você se muda para cá. Eu tenho certeza que você tem pessoas, podem ser da sua família ou não, que te ajudaram desde o começo, e aos poucos você vai, né? Todo mundo conhece gente aqui. Eu tenho
não tenho nenhum amigo muito forte na Virgínia ainda, mas deixei pessoas que vou lembrar e vou conversar para sempre em New Jersey, brasileiros e não brasileiros, assim, sabe? Então não tem como você passar por isso e não conhecer ninguém, não aprender nada com isso. Então eu gostei muito desse segmento que a gente acabou de fazer aqui sobre amizade, sobre pessoas. Uma outra coisa que eu pensei também, que às vezes demora um tempo também, porque assim, você está nesse início, até lembrando o que eu falei antes, você está nesse início, nos primeiros meses, ou até no primeiro ano que você mudou, você está lidando com tantas coisas, e às vezes você quer se aproximar de uma pessoa aqui, mas você tem toda essa carga, entendeu? Que você está lidando com aquilo ainda. Então, você nem está pronto. Você não está pronto. E a pessoa, tipo, é natural que a pessoa não queira se aproximar de você. E não é uma coisa racional, tipo, não vou me aproximar de você. Não, é uma coisa, assim, que a pessoa sente essa carga, porque realmente tem. É muito... não sei, é uma experiência muito louca, assim. As pessoas têm que passar por isso para entender. Mas eu espero que as pessoas que estejam escutando, que têm desejo de sair do país um dia, saber que você vai fazer conexões, você vai conhecer pessoas. Pode ser conexões de amizade, pode ser conexões amorosas. Vai acontecer, uma hora ou outra vai. Não fique abalado se demorar. Porque pode ser que demore, mas vai dar tudo certo. Amanda, você falou pra gente um pouco dessa dificuldade que tanto você e eu tenho certeza que a maioria das pessoas conseguem se relacionar com isso, nesse relacionamento, né, de pessoa com pessoa. Mas fala um pouco mais pra gente agora da parte do seu relacionamento amoroso. Eu sei que você, né, chegou aqui, depois de um tempo você conseguiu conhecer uma pessoa. Conta um pouco pra gente de como foi esse processo e um pouquinho da diferença também de você ter, né, de estar num relacionamento com uma pessoa que não é do Brasil. Você percebe diferenças? O que você acha que muda? Fala um pouco pra gente sobre isso. Então, quando eu conheci o Michael, naquela época eu não imaginava que eu poderia conhecer alguém que é de uma cultura completamente diferente da minha, me apaixonar e construir uma vida com essa pessoa. Até aquele momento parecia uma coisa completamente impossível. Mas a gente se encontrou e as coisas fluíram naturalmente, eu diria, entendeu? Claro que tivemos dificuldades no início, principalmente por causa do idioma, mais do que em relação cultural e tudo mais. Porque naquele momento eu estava aqui só fazia um ano. Eu tinha um inglês muito bom de trabalho, porque eu falava todos os dias, mas não tão bom em outras coisas. Eu tinha dificuldade de me comunicar em tudo que é assunto, entendeu? Sim, E eu desenvolvi muito isso com ele, assim. E ele teve muita paciência de me ensinar, de me corrigir e de me ajudar nisso. Eu acho que isso foi muito especial também, né? De aprender com alguém que gosta de você, porque a pessoa tem mais paciência e tal, né? Então, eu acho que começa com isso. E naquele momento eu achava que, nossa, vai ser difícil aprofundar muito nesse relacionamento, porque se eu não vou conseguir me expressar no idioma, como que a gente vai chegar, né? Não vai muito longe, mas com o tempo eu fui evoluindo no inglês e hoje, assim, eu consigo falar de tudo com ele, eu consigo expressar tudo que eu sinto, consigo entender todas as coisas que ele fala e que ele sente. E isso, na verdade, fortaleceu a gente, o que eu achava que poderia ser uma dificuldade, entende? E eu acho que, assim, também foi muito especial de encontrar ele aqui, porque dá uma força a mais você ter esse suporte quando você tá longe das coisas que você conhece, né? Com certeza. E eu acho que muitos fatores ajudaram isso, assim. O fato dele ser também um imigrante, ele é russo, mas ele veio para cá, ele ainda era criança, tal, mas ainda é imigrante, né? Mesmo que ele tá aqui há muitos anos, tal, ainda é imigrante. E muitas coisas que eu passo, ele entende. Entende as épocas que eu tenho muita saudade da minha família, da minha mãe, ou ele apoia muito a minha mãe vir para cá, porque ele entende, o pai dele não mora aqui também, o pai dele mora na Rússia. E é muito importante para ele quando o pai dele pode vir para cá, ficar com ele, entendeu? Quando eles se falam bastante no telefone ou no vídeo, tá? Então, a mesma coisa, ele entende essa relação que eu tenho
com o Brasil, porque ele também tem isso, não exatamente com a Rússia, Sim. mas com o pai dele, né? E Aham. com amigos da infância dele que ainda estão lá, entende? Ou amigos que ele conheceu aqui, voltaram para lá e tal. Então eu acho que, por mais que, se você pensar, a gente é de lados opostos do mundo, tem muitos fatores que ajudaram a gente a se unir mais e fortalecer a nossa relação, né? Então, o fato dele também ser imigrante e tal, né? Uhum. E em relação à diferença de se relacionar com um brasileiro ou com alguém de outra cultura, eu achava que seria muito mais difícil do que é. O que eu encontrei nele, assim, eu nunca encontrei em ninguém, nem no Brasil, mesmo achando que talvez seja mais parecido. Não necessariamente. Eu acho que a gente tem muitas coisas parecidas, mesmo a gente tendo sido criado de maneiras completamente diferentes. Temos muito em comum. Então, eu acho que não tem um rótulo assim, a gente aprende com o tempo a lidar. Claro que tem dificuldades, claro que tem diferenças, mas isso tem com qualquer pessoa. Então, eu não acho que seja unicamente por sermos de lugares diferentes, sabe? Aham. Sim, sim. Eu achei. Isso é legal, porque se você parar pra pensar, durante essa entrevista inteira a gente né, refletiu sobre diferenças, né? A minha experiência é diferente da sua, que é diferente do fulano, do ciclano. Mas, no fim das contas, tem muita coisa em comum também, que nem você acabou de falar. É uma pessoa que saiu da Rússia, foi morar em Nova York, teve suas próprias experiências, passou pelas suas dificuldades, por tudo, mas ainda assim tem muitas coisas que é em comum, que eu passei, que você passou, que então isso é muito legal também, porque tem muita coisa que é diferente, que é muito pessoal, né, da imigração de cada um, mas muita coisa vai ser igual para todo mundo também. Sim, sim. E acaba se unindo, né? Sim? Essas diferenças acaba unindo e faz. Acaba sendo comum, assim, imigrantes se aproximarem e criarem relação ou de amizade ou até amorosa por ter essas coisas em comum, né? Que a gente não espera que vai ter, mas acaba tendo, né? Uma Tem coisa que sim. até eu gostaria de comentar, que me fez pensar agora, eu acho que o fato de eu ter saído do Brasil, saído de Curitiba, do que eu estava acostumada, e vindo para cá, isso abriu minha cabeça para tantas coisas, inclusive para a possibilidade de namorar, casar e construir uma vida com alguém que não é brasileiro, com alguém que Uhum. também não é americano, entendeu? Ele é um misto de russo-americano por causa de todas as vivências dele. E eu acho que também o fato de eu ter vindo para cá me abriu a cabeça para essas possibilidades, entende? Talvez se eu tivesse encontrado ele, digamos, ele foi para o Brasil e encontrei lá, talvez não tivesse acontecido, porque eu não estaria tão aberta para isso. Quando você está no Brasil, você não teve essas experiências e você não viu tanta coisa, então é meio que, nossa, é estranho, né? Então, não sei, é uma observação que eu pensei. Aham. É uma observação que é uma dica para qualquer pessoa que vai viajar, que vai imigrar, que vai fazer o que quiser, é abrir a cabeça. Abre a cabeça que a viagem, a imigração, o processo inteiro vai ficar muito mais fácil, porque eu acho que quanto mais cabeça aberta a pessoa sai de casa, menos essa pessoa vai sofrer, Sim, sim. né? Mas que legal. Amanda, eu sei que você já passou por experiências diferentes das minhas aqui. Você fez coisas que eu ainda não tive a oportunidade de fazer, como, por exemplo, casar. e, e você já teve também uns momentos difíceis aqui que eu tenho certeza que, eventualmente, eu vou passar pelos mesmos momentos. E eu acho que é importante para as pessoas que escutam o seu podcast, que têm desejo de migrar, saber que vão acontecer momentos que são muito bons na sua vida e que, de certa forma, não vão ser 100% do que você esperava que eles fossem. E vão ter momentos muito difíceis que você vai estar separado de todo mundo e que você vai ter que passar por aquilo. Fala pro pessoal, então, um pouquinho mais de como você lidou com esses momentos super positivos e esses momentos mais negativos da sua vida, estando tão longe, né, do Brasil e de todo mundo. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa muito difícil,
da imigração. Eu acho que até você comentou na tua entrevista esse negócio de, por exemplo, as coisas acontecem no Brasil e a gente não tá lá, tipo, a tua vida tá acontecendo sem você, e ao mesmo tempo as coisas acontecem aqui e as pessoas não estão aqui para ver as coisas que acontecem também. As pessoas que normalmente estariam. Então, é difícil, mas eu acho que é tudo um aprendizado, assim. Eu vou começar pelo momento ruim que você comentou, até para falar para as pessoas e comentar um pouco, eu acho que é interessante, que a minha avó faleceu quando eu estava aqui. E foi um momento muito difícil para mim, não só por eu ter perdido a minha avó e eu eu ter que lidar com esse luto aqui. Tipo, já é naturalmente algo muito difícil, né? Mas naquele momento foi mais ainda, porque assim, eu não podia sair daqui. Eu estava no meu processo do Green Card, e naquele momento meu visto já tinha expirado, e eu estava no processo, eu não estava ilegal aqui, mas eu não podia entrar e sair do país. Então eu não tinha possibilidade de voltar para o país. Inclusive, um mês antes da minha avó falecer, eu falei com ela, e ela falou assim, se você e o Michael quiserem me encontrar, vocês têm que vir logo. E aquilo foi muito forte para mim de ouvir, porque eu não podia ir. Se eu pudesse, no dia seguinte estava lá, entendeu? Eu estava saindo correndo, no pé, entendeu? Mas só que eu não podia, entendeu? A minha vida estava aqui. E se eu fosse, eu não ia poder voltar. Eu poderia ter ido para o Brasil, mas eu não ia poder voltar para cá e minha vida estava toda aqui. Então, não é uma coisa que você pensa, vou sair, entendeu? Então, é muito difícil você lidar com isso. E, na verdade, assim, desde que eu me mudei, sempre foi o mais difícil, foi me despedir da minha avó. Eu sempre tive esse medo, assim, de ser a última vez que eu estava vendo ela e tal. Então, sempre foi tenso, assim, essa situação. Então, quando realmente aconteceu, era uma coisa assim, que eu sabia que podia acontecer, ela não estava 100% de saúde e tal, mas é uma coisa que eu não queria nunca ouvir. Aquela coisa que tem a possibilidade, mas você não acredita que vai acontecer, entendeu? Então, era mais ou menos isso. Quando aconteceu, foi muito difícil, e muito difícil de estar aqui, e ao mesmo tempo tinha horas que não parecia real, entendeu? Tinha horas que, assim, eu parava, daí, nossa, não, mas... foi muito estranho, assim, lidar com isso daqui. E não poder estar lá para minha mãe, não poder dar um abraço para minha mãe. Tudo isso, assim, é difícil. Com certeza. Mas foi uma coisa que eu aceitei quando eu vim, entendeu? Eu acho que quando a gente imigra, a gente entende mais ainda a questão de escolhas e consequências. E eu acho que isso foi uma das coisas, assim, eu escolhi vir para cá, e uma das consequências foi lidar com a morte da minha avó sozinha aqui. Não sozinha, né? Tive meu marido que me ajudou muito, mas eu não tive toda aquela roda de família que normalmente a gente tem nesses momentos. Então, mas ao mesmo tempo, tipo, eu falava com a minha mãe direto, eu dava o apoio na maneira que eu podia, ela me dava apoio na maneira que ela podia, tal. As pessoas aqui, eu não fui trabalhar naquele dia, no dia seguinte, todo mundo no meu trabalho, assim, super me apoiou e me abraçou e tudo mais. Então, você sente as coisas de outras maneiras e, ao mesmo tempo, aquele momento me fez eu me sentir mais em casa aqui, porque me aproximou das outras pessoas, entende? Então, foi muito difícil, mas a gente aprende a lidar, né? E agora o outro momento que você comentou, que eu acho que até está relacionado, assim, que foi o meu casamento. Quando eu casei aqui, foi um casamento pequeno para pouquíssimas pessoas e tal, mas é aquela coisa, assim, tipo, não que eu não tinha um sonho de casar e tudo mais, mas ao mesmo tempo, num momento grande e importante desse, você quer ter pessoas que você ama e que te amam perto de você. Com certeza. E eu tive pessoas que me amam e que eu amo perto de mim lá, mas muitas pessoas não puderam estar lá, entendeu? Então, é difícil isso também, mas foi uma coisa que eu lidei antes do casamento, entendeu? No dia do casamento, eu só aproveitei a alegria do momento, entendeu? Mas antes eu pensei em muitas coisas,
Mas só que era uma coisa assim, eu não podia cobrar ninguém da pessoa vir. Eu convidei todo mundo no Brasil, mas, claro, eu não posso esperar assim, 50 pessoas do Brasil vêm para cá pro meu casamento. Não vem, entendeu? Não vem, não é uma coisa assim. É caro, é difícil, é complicado. Não era uma época super favorável para vir e tal. Então, não é uma coisa super fácil e acessível, Sim. entendeu? Então, eu tive que, desde o início, entender que não, as pessoas não vão vir. Eu tive minha mãe, meu irmão, minha irmã comigo. Sou muito grata por isso, foi maravilhoso. Sim. Mas eu tive que lidar anteriormente com o modo que as outras pessoas estariam. As pessoas estavam, a gente fez uma live no Facebook, foi uma coisa super diferente, tá? Mas essas pessoas puderam participar, entende? Mas é diferente. Sim. Mas é você aprender a lidar com você estar longe, a tua vida acontece aqui sem aquelas pessoas e a vida daquelas pessoas acontece lá sem você. Então, Sim. Uhum. é difícil, mas faz parte. E isso faz a gente amadurecer também, né? Uhum. É bem verdade isso. Que nem eu falei pra você, eu não tive nenhuma dessas duas experiências ainda. Eu fico com bastante medo, né, do que pode acontecer no Brasil com minha família, e eu sei que eventualmente vai acontecer, mas é o tipo de coisa que a gente bloqueia no fundo da nossa mente lá pra gente nunca ter acesso a esse tipo de pensamento. E quando acontecer, a gente lida com eles no momento, né? É muito difícil você se preparar para isso. E da mesma forma, quando você tem uma coisa que é o contrário, que seria o seu casamento, por exemplo, que é um momento de muita alegria, de muita felicidade, né? De realização mesmo, e você não necessariamente vai ter todas as pessoas que você gostaria de ter perto de você. Então, acho que você foi muito madura nesse começo já, né? E daqui, por exemplo, daqui 10 anos, se você for olhar para trás e falar, nossa, tudo isso aconteceu nos meus primeiros 2, 3 anos aqui, foi muito pesado, né? Então, quando você para pra pensar assim que cada ano que passar, mais dessas coisas foram acumuladas no começo, entendeu? Sim. Então, isso só faz de você mais forte. E eu fiquei pensando agora, enquanto ouvi esse discurso, eu não sei a situação das pessoas ao redor do mundo e dos seus outros amigos que migraram que você entrevistou, mas eu acho muito legal ter essa quantidade gigante de brasileiros e de pessoas do mundo todo que imigraram e de realçar mesmo essa força das pessoas assim que tiveram a coragem de sair de casa um dia e falar, eu vou tentar mudar de vida, eu vou tentar morar em um lugar diferente, eu vou tentar falar uma língua diferente, não tentando fazer isso mais romântico ou menos romântico, mas é difícil. No começo é difícil, todo mundo passa por muita dificuldade, então fica aí um shout-out, um parabéns para todo mundo que já passou por isso, antes da gente, depois da gente, com a gente, porque é difícil, e eu espero que as pessoas continuem fazendo isso, eu espero que esse podcast continue ajudando as pessoas a saírem de casa, saírem da zona de conforto e mudar. O mundo é muito grande para todo mundo ficar, nascer, crescer e ficar o resto da vida no mesmo lugar, então eu espero ver todo mundo saindo e... É muito bom. Essas experiências eu acho que são muito boas, né? Eu não troco por nada as experiências que eu tive, boas ou ruins, porque eu acho que isso que me fez tornar o que eu sou agora. E as próximas experiências, boas ou ruins, vão me tornar o que eu vou ser no futuro. E eu acho que isso é muito bonito, na verdade. Com certeza. Eu pensei tem uma coisa que eu gostaria de perguntar para você aqui, que eu sempre penso nisso. Porque quando eu penso em mim, eu penso assim, nossa, hoje eu queria comer uma coisa que tem no Brasil, hoje eu queria um serviço que tem no Brasil, mas não necessariamente eu gostaria de voltar a morar no Brasil. E da mesma forma, quando eu vou visitar o Brasil, eu fico pensando, nossa, se tivesse isso aqui, seria tão melhor. Por exemplo, eu morava em Curitiba. Curitiba faz frio. Curitiba é cinza o tempo todo. Para mim, não faz sentido nenhum que Curitiba não tenha 1000 cafés, tipo Starbucks e Dunkin' Donuts. Pra mim tinha que ter em toda esquina. Porque é frio, é cinza, ninguém tem energia quando não tem sol. Se tivesse café em todo lugar, pra mim, eu acho que as pessoas seriam mais felizes, pelo menos mais energéticas seriam, não sei se felizes. Então, a minha pergunta pra você é essa, assim, se você pudesse pegar uma coisa do Brasil e trazer pra cá e levar uma coisa que só tem aqui, pra lá, o que você escolheria? Uma coisa, uma pessoa, pode ser? O que você quiser. Pode ser um serviço, pode ser uma coisa, qualquer... Então, por exemplo, uma coisa que você pensa assim, gostaria que tivesse isso aqui, mas só tem no Brasil, e vice-versa, uma coisa que você gostaria que
tivesse no Brasil, que só tem aqui? Uhum. Eu não vou falar de pessoas, porque daí eu acho que daí seria minha mãe, e daí seria o Michael, daí eu acho que fica muito específico da minha vida. Eu vou falar uma coisa mais geral, assim, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Porque senão seria essa a resposta. Faz bastante sentido. Né? Eu sinto falta... Posso dar duas? Pode sim. Então tá, vou começar de volta, então. Uma coisa que eu sinto falta do Brasil é a relação interpessoal, assim, porque eu acho que isso de... Talvez até por ser tudo mais perto, a gente pode fazer coisas mais juntos, você pode marcar de fazer uma coisa rápida e daí depois voltar para casa. As pessoas são mais conectadas e tal. Eu acho que pode ser o que as pessoas dizem, que tem um calor humano no Brasil, mas talvez, especificamente em Nova York aqui, talvez por tudo ser tão longe, você não possa ter esse tipo de relação com as pessoas, porque todo mundo mora longe, entendeu? Então, se você vai se encontrar com os amigos, você não vai fazer uma coisa rapidão e voltar. Não, você vai fazer uma coisa assim que demande metade do dia, pelo menos, entendeu? Porque até ir Sim. E daí fazer um churrasco, por exemplo, daí voltar. Então, você acaba reservando um evento quase, entendeu? O que no Brasil, às vezes, tem um amigo mora 10 minutos da casa, você vai, é só ali no parque, ficar 15 minutos e voltar, entendeu? Porque é tudo mais próximo. Então, eu acho que pode ser o calor humano para as pessoas fazerem coisa mais junto, mas pode ser essa distância também. Não sei dizer, mas eu sinto falta disso que a gente tinha no Brasil. E a outra coisa é algumas coisas, tipo, da comida brasileira, assim, que aqui é mais difícil de achar. Então, por exemplo, quando eu acho um pão de queijo aqui, nossa, é de ouro, assim, eu compro e daí faço. É tipo um momento especial, assim, entendeu? Sim, e é uma das poucas coisas que eu encontro, assim. Às vezes eu faço em casa, ou um feijão mais do tipo que minha mãe fazia, ou um estrogonofe, mas também eu não sou das melhores cozinheiras, então, tipo, são os pratos que eu sei fazer, né? E daí, tipo, tem restaurante brasileiro, mas é caro, então não é uma coisa que eu possa ir com frequência, entendeu? Então, esse acesso à comida, mas ao mesmo tempo, uma coisa que tem aqui, que não tem no Brasil, eu acho que também é relacionado com a comida, aqui tem comida de tudo que é tipo. Eu conheci tanta comida diferente aqui, que eu nunca tinha comido no Brasil, porque aqui tem acesso, como tem gente do mundo inteiro nessa área aqui, tem comida do mundo inteiro, então... E eu nem experimentei todos os tipos, mas tem, né? Mas tem muitas opções, assim, você quer comer uma comida indiana, uma comida mexicana, uma comida japonesa, uma comida árabe, uma comida grega, comida brasileira também, tipo, tem de tudo. Comida espanhola não, mas tem latina. Também tem, né? Mas o que eu perguntei foi de comida latina. Sim. Então, tipo, tem tudo isso e tem, é muito fácil o acesso. Claro, algumas financeiramente é um pouco mais caro, então você não vai com frequência, mas de qualquer maneira, o acesso tá ali. Sim. E no Brasil, mesmo tendo várias opções, não tem tanto, assim, entendeu? E não é tudo que é lugar. Sim, e eu acho que uma coisa que muda muito aqui com relação à comida, agora que você falou que eu gostei muito que você falou disso também, porque isso é um problema que eu não tenho. Eu amo a comida daqui, amo. E daqui que eu quero dizer é essa diversidade, essa multiculturalidade que tem na culinária aqui. Eu amo isso. Então, eu quase nunca como comida brasileira aqui e eu não sinto muita falta. Eu tenho sorte por causa disso, que eu não sofro muito nessa parte. Por causa, não é que eu sofra. Não é que eu sofro, assim, eu fico meses e meses sem comer nada de comida brasileira e eu tô tranquila, entendeu? Mas eu acho que cada vez que eu como me dá aquele sentimento de nostalgia, que daí faz eu pensar que, nossa... Mas talvez é pelo fato de não ter. E daí quando você tá no Brasil, que você tem toda hora, é tipo normal, entendeu? Comer um pão de queijo, normal, para mim é uma coisa rara, entendeu? Então, eu acho que talvez seja o fato de não ter. Vira uma especiaria, né? Exatamente. E como eu falei duas coisas do Brasil que não tem aqui, eu vou falar duas coisas daqui que não tem no Brasil. A outra coisa é o sentimento de segurança, assim, que daí inclui com qualidade de vida também. Interessante. Eu me sinto muito segura aqui, mesmo
Tipo, tem áreas em Nova York que são muito perigosas, talvez tão perigosas quanto áreas no Brasil. Acontecem muitas coisas ruins aqui, mas não são em todos os lugares, entendeu? Assim, no começo, eu lembro quando eu me mudei, nos primeiros, talvez 2 anos, inclusive, eu andava, assim, se eu ouvia alguém andando atrás de mim, eu olhava, assim, eu ficava meio... Aham. Agora já não, agora, tipo, até me Sim, preocupo o dia que eu for pro Brasil, sim. você é a Tonga andando com o celular na mão, assim, o alvo fácil, entendeu? Me Aham. preocupo com isso, eu já pensei nisso, porque me desacostumei totalmente, assim, em ficar Sim. alerta e ficar prestando Aham. atenção. Agora ando muito tranquila, então é uma coisa boa, esse sentimento, assim, de tranquilidade, assim, Sim. entende? É até engraçado você tocou nesse assunto, porque quando a gente morou na casa em New Jersey, que a gente morou junto, para as pessoas que não conhecem a nossa casa, era uma casa que tinha 2 andares e um porão, ou seja, 3 pisos. E eu tava no primeiro andar, ou seja, e as casas aqui não tem muro, então a janela do meu quarto era de frente para a rua. E eu devia estar, o quê? Entre 8 e 10 metros da rua, eu imagino. Então, para mim, no começo, aquilo era uma coisa muito estranha. Eu falava, eu tô muito exposto aqui, eu deixava as cortinas sempre fechadas, que eu olhava para fora da cortina e eu já via a rua. E eu morria de medo no começo. Morria de medo. Eu falava, nossa, mas a janela tá aqui já assim, né? E eu tô aqui já do lado da janela, deitado na cama. Se acontece alguma coisa, já era. E demorou para eu passar por aquela fase assim de, ok, vai ficar, tudo vai ficar bem, não precisa se preocupar. E isso, infelizmente, é uma coisa que todas as pessoas que eu acho que saem do Brasil vão ter que passar por isso. Não é nem, infelizmente, felizmente as pessoas vão passar, né, por esse processo e vão se sentir mais seguras. E eu espero que no futuro as pessoas possam se sentir assim também no Brasil, que Sim, sim, todo mundo tem direito à concordo, segurança, né? Não tem. concordo. E Vamos. não é só a segurança em si, mas é esse sentimento de ficar Aham. tranquilo, de tranquilidade Sim. mesmo, Aham. né? De saber que tá tudo tranquilo, assim, claro, coisas acontecem aqui também, mas você não fica neurótico com isso, que pode acontecer a qualquer momento. Talvez seja Aham. meio inocente de pensar assim, porque as coisas podem acontecer, mas é muito mais tranquilo de viver assim, entende? Uhum. É, eu tenho uma pergunta que pode ser um pouco filosófica agora, porque às vezes eu penso sobre isso, assim. É, eu tô aqui, tanto eu quanto você, nós dois estamos aqui como Green Card. O Green Card significa que você é um residente permanente, você tem um visto. O Green Card nada mais é do que um visto de residência permanente. Ou seja, a gente tem que renovar a cada 10 anos, se a gente quiser continuar aqui, né, pelo resto da nossa vida, só isso que a gente precisa fazer. E depois de 5 anos, eu acho que a gente pode fazer a nossa cidadania, para quem não entende como funciona aqui nos Estados Unidos. Mas nem eu, nem a Amanda, no momento, somos cidadãos americanos. A gente só mora aqui como brasileiros, como residentes legais nos Estados Unidos. E eu queria perguntar para você uma pergunta composta. Ela vai ter duas partes. Você se sente uma estrangeira aqui nos Estados Unidos? Óbvio que eu sei que você é, mas tem uma diferença de ser e se sentir? Sim. E a mesma pergunta, só que com relação à cidade de Nova York. Quando você está fora da cidade, você se sente parte da sociedade? E quando você está em Nova York, como é essa relação? Você se sente uma estrangeira ou você se sente mais parte daquele local? Fala pra gente um pouco sobre isso. Isso é bem interessante de pensar, assim, Uhum. bem complexo, Sim. inclusive. Aham. Eu acho que assim, digamos um meio termo. Assim, eu me sinto parte, talvez por ser uma região com muitos imigrantes. Eu sou casada com um imigrante que não é brasileiro, mas também é imigrante Aham. aqui. Então, é muito próximo. Você vê isso todo dia, você vê outros imigrantes toda hora. Então, não é como Sim. eu sou a estranha. E eu acho que isso faz ser um pouco mais tranquilo, isso, sabe? Aham. E eu me sinto em casa aqui. Eu não me sinto que eu não pertenço, eu me sinto em casa, eu me sinto pertencente aqui, mas ao mesmo tempo não é o mesmo sentimento que eu tinha em Curitiba, por exemplo. Entendi. Então, talvez eu nunca sentirei o que eu senti por Curitiba, porque Curitiba foi onde eu nasci, é onde eu vivi a maior parte da minha vida até agora, né? Aham. E eu tinha um vínculo, assim,
Na verdade, assim, quando eu era mais nova, eu achava que ia ficar em Curitiba para sempre. Eu amo Curitiba. Curitiba é o melhor lugar do mundo. E daí, aqui estou eu, não em Curitiba. Mas, assim, por Curitiba fica um sentimento que eu acho que eu nunca vou ter por lugar nenhum, entendeu? Inclusive aqui eu já morei em vários lugares diferentes, morei em cidades diferentes, já é meu segundo estado aqui, então eu não tenho esse vínculo grande como eu tenho em Curitiba, mas ao mesmo tempo eu me sinto em casa aqui, eu não me sinto não pertencente, então eu acho que é um meio termo, se faz sentido. Eu acho que você respondeu sem querer responder, eu acho que só o fato de você colocar como eu me sinto em casa, acho que já mostra que você tá, de uma certa forma, adaptada e faz parte da sociedade. Eu me lembro que quando nas vezes que eu visitei o Brasil, desde que eu mudei para cá, isso foi uma coisa que me incomodou muito. Porque eu cheguei no Brasil e eu falei, caraca, e agora? Eu falei, eu quero voltar. Nossa, sabe que eu tive isso também? Porque assim, você quer voltar para sua casa e isso é muito estranho, porque você fica com muito conflito, você fica com... não sei se isso... Eu senti exatamente. Eu lembro que eu falei com a minha mãe, eu tava super culpada de falar com ela. Eu tava no aeroporto, eu já tava alguns dias sentindo isso, mas tava no aeroporto, eu falei, ai mãe, eu tô louca pra ir pra casa, eu me sinto mal de falar isso, mas eu tô louca pra voltar. Sim, e ela me falou uma coisa que eu achei muito legal, ela falou assim, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque isso quer dizer que você tá bem lá. Quer dizer que você tá feliz. E isso me deu uma tranquilidade quando ela falou isso, mas quando eu tava sentindo antes, eu me senti muito culpada também. Isso é muito verdade, não é? E eu tenho certeza que vários imigrantes vão compartilhar disso, assim, porque você, mesmo com todas as diferenças, você acaba fazendo daquele lugar a sua casa. E isso é fantástico do ser humano, eu acho, porque a gente se adapta muito mais fácil do que a gente se lembra. Né? E não é uma coisa racional, tipo, vai acontecendo e quando você vê, você se sente em casa. Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que... Eu acho que o ser humano, de uma forma geral, tem que entender que o poder de adaptabilidade do ser humano é o maior de qualquer... Não sei se... Não sou um biólogo, mas é muito grande. É muito grande. Meu, vamos falar números aqui, eu quero saber números. A gente já morou... Se você parar, tem ser humano morando em quase tudo quanto é lugar, né? Sim. Então... Isso é muito legal de pensar. E sabe por que eu incluí Nova York na pergunta? Porque eu nunca morei na cidade de Nova York, nunca trabalhei na cidade de Nova York. Mas, quando eu estava morando em New Jersey, na área de New Jersey, eu me sentia muito parte daquela região, daquela área. E toda vez que eu pisava na cidade de Nova York, eu me sentia muito parte dela. E isso eu acho fantástico de Nova York. Você chega lá, parece que você pertence àquela cidade. Eu não sei, isso eu amo Nova York, então eu sou suspeito a falar. E isso é uma coisa que eu sinto muita falta, estando agora tão longe, assim, de pisar na cidade e falar assim, eu tô aqui, me suga. Porque a energia de Nova York, ela suga você, assim, ela te deixa... Você fica cansado, você fica suado, você fica tudo, assim, mas você quer mais, assim, é uma coisa que eu jamais vou parar de ir para Nova York. Enquanto eu puder continuar indo, eu vou continuar indo, porque é uma cidade que parece que é como se fosse um carregador para mim, assim. Eu vou para lá e eu volto assim, nossa, agora eu posso fazer tudo, porque eu tava em Nova York. Sim, E outra coisa, dica para todas as pessoas que estão ouvindo, para Amanda que mora aí, coma pizza, coma bagel. Porque se você sair daí, nunca mais você vai encontrar nada com o mesmo sabor. Pizza e bagel fora de Nova York e New Jersey não é a mesma coisa. Tô aqui sofrendo já há quase um ano, Virgínia, tentando encontrar uma pizza e um bagel decente, porque não tem. Aqui tem eles falam o estilo Nova York de pizza. Que até tem uma disputa de Nova York e Boston. Acho que é Boston, né? Chicago, não é? Chicago. Pizza Style. Yeah. Mas enfim, Nova York é a melhor. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu sinto falta, não com tanta frequência, mas das pizzas do Brasil cheio das coisas. Sim. Tava contando pro Michael outro dia, ele nem acreditou que tem pizza de estrogonofe. Sim. Sim, é tão comum, né? Pra gente é tão comum. Sim, é tão mas comum. Uma coisa que eu acho que os Estados Unidos não faz tão bem quanto o Brasil é cachorro-quente. Pra mim, cachorro-quente do Brasil é 1000 vezes melhor do que o daqui. 1000 vezes. Aliás, outra dica.
Quem vier a Nova York não precisa comprar o cachorro-quente lá. Não sei se quiser tirar uma foto, porque Não, mas, é muito eu caro. gosto, eu gosto. Sério? Mas eu Nossa, gosto em casa, eu como em casa. Eu Ah, gosto sim, de não, mas você pãozinho, vai. aquele pãozinho de batata, eu Aham, adoro. não, isso sim. Mas Tipo, você claro, vai lá no é Central melhor no Park, você vai Brasil. pagar $8 no Não, cachorro-quente? não, Não, né? Então, não. ó, Você fica a vai ficar dica aí com pro fome. pessoal. Dá fome depois. Você come daí você tá com fome. Não adianta nada, que é pequenininho. Aham, Mas você sim. faz em casa, assim, daí vale a pena. Aham, sim, com certeza. Agora eu tenho mais 2 perguntas só. Aliás, não, eu vou fazer mais uma, porque eu quero. Eu quero ouvir de você, porque isso é uma pergunta que me dá um pouquinho de inveja. Não vou. Quem sabe um dia eu vou conseguir voltar para a região de Nova York, New Jersey. Se eu voltar, eu quero morar na cidade de Nova York. Eu tenho. Olha, é um sonho de morar na cidade e trabalhar na cidade. Então eu quero que você fale para as pessoas um pouquinho disso, assim, dessa experiência de morar em Nova York, né, perto de Nova York, de Manhattan, e de trabalhar em Manhattan. Isso é uma coisa que eu quero ouvir de você, assim, porque eu, sinceramente, não pude viver isso, mas quem sabe um dia ainda vou. Então, eu não moro em Manhattan e é muito diferente. A região que eu moro é bem tranquila, tipo, é uma paz aqui nessa área. Então, eu não tenho a experiência de morar na loucura de Nova York, mas eu trabalho lá. Então, trabalhar em Manhattan é, tipo, bem impressionante, assim, porque no início, para mim, eu via tudo, assim, aquele monte de gente, e eu trabalho, perto do meu trabalho dá para você ver o World Trade Center, dá para você ver o Empire State, é uma energia, assim, que, nossa, eu tô aqui, nossa, isso é de verdade, eu tô aqui do lado de todas essas coisas que são super famosas, e eu trabalho muito Sim. perto da prefeitura de Nova York, eu trabalho muito perto da Brooklyn Bridge também. Então tem muitas coisas que são muito fortes relacionadas a Nova York e estão do lado do meu trabalho. Então, tipo, no início era muito assim, nossa, olha isso, não sei o que e tal. Parecia super impressionante, assim, sabe? Mas depois Aham. dá uma acostumada, assim, claro. E uma coisa, assim, que eu tento muito é não esquecer dessas coisas, assim, porque eu acho que é muito Uhum. legal você valorizar Sim. isso. Então, eu Aham. gosto muito. Quando eu paro, assim, e vejo eu tô voltando depois do trabalho, eu vejo o World Trade Center iluminado, assim, que é meu caminho para ir pro metrô. Nossa, eu dou uma respirada, assim, e eu mas daí não é numa coisa assim, estou impressionada, assim, tal. É mais um Aham. sentimento meio que de agradecimento, meio de estou feliz, Sim. olha que legal onde eu tô, Ai, que entendeu? Nesse legal. sentido. Aham. Porque Aham. é uma coisa assim que há muito tempo atrás eu tomei essa decisão, assim, porque um dia eu peguei um metrô para ir em Coney Island. Coney Island é no Aham. sul do Brooklyn, então tem Manhattan, daí tem o Brooklyn, e daí lá no finalzinho, assim, é uma praia, assim. E daí, quando você pega o metrô, você atravessa um monte de coisa, assim, e você vê um monte de paisagem linda. E daí eu lembro aquele dia que eu tava, assim, peguei meu celular, tava filmando tudo, assim, de repente eu olho pro lado, ninguém tá nem aí, ninguém tá nem olhando na janela, assim. E daí eu fiquei pensando, Aham. nossa, eles já estão tão acostumados que eles não estão nem aí, né? Sim. E daí eu pensei, Sim. eu não quero sentir assim. Claro, chega uma hora que você viu tantas vezes, você não vai ficar naquela euforia de ver de novo, mas eu não queria que também se apagasse, eu queria ter sentimento Aham. até de valorização, entendeu? Porque eu tô nesse Sim. lugar, que é um lugar top, é tipo o centro do mundo, quase, entendeu? Uhum. Então você pensar que, nossa, eu tô aqui e eu tô trabalhando aqui no meio de tudo isso, assim. Então, essa valorização, assim, que eu sinto até hoje, e eu sinto que eu me sinto como eu conquistei mais coisa, quase eu subi na vida, entendeu? Sei Uhum. lá, Aham, sim. Você tá morando, tá trabalhando em Nova York, né? então tem esse sentimento. Claro que Aham. dá uma modificada com o tempo, porque você não fica Sim. assim, tudo Sim, sim. uau, 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 tipo, Mas é por isso que é importante ter momentos como esse, assim, que você para refletir no que sim, você tá passando, no que você tá vivendo, entende? sim, é verdade. E é isso que eu acho muito legal do seu podcast, assim, que você força as pessoas a pararem e pensar em tudo que elas já passaram, entende? Tipo, desde você, eu e todas as pessoas que foram entrevistadas, sabe? E isso é muito importante, assim. Eu
gostaria muito de poder trabalhar e passar por uma experiência. Tipo assim, eu não sei se eu gostaria de fazer isso pelo resto da minha vida, mas Sim. eu gostaria de, por exemplo, de fazer 3, 4 anos morando na cidade de Nova York, trabalhando lá. Eu acho que seria maravilhoso. E eu acho que eu ia pensar que a minha vida era um clipe de música, assim, sabe? Ia ficar andando pelo meio da cidade, assim. Não, eu penso nisso que você falou, assim, que não ser para sempre. Realmente, eu não sei se eu quero isso para sempre, assim, porque ao mesmo tempo que tem isso, é muito cansativo, assim, Sim, porque a sim, é energia bem de Nova desgastante. York é muito intensa. Aham. Então, quando você vai 6 dias ou até 7 dias por semana para esse lugar de energia super intensa, desgasta bastante. Então, você fica mais cansado, assim, entende? Sim. Então, não é uma coisa que necessariamente eu queira fazer para sempre. E eu gosto, Sim. por exemplo, eu gosto que eu moro um pouco mais afastada, então eu tenho esse equilíbrio. Eu venho para minha casa, aqui é tranquilo, não tem toda essa agitação, então eu posso ir para casa e me recarregar, entendeu? Dar uma equilibrada. Então, mas também de cada pessoa, eu gosto disso. Talvez, Tá, se eu agora para mudasse para finalizar. Manhattan, Desculpa. eu ia me adaptar também, que a gente falou de adaptação, Sim. talvez fosse tranquilo também, não sei, Com certeza absoluta. mas nesse momento eu gosto de ter essas duas, o melhor dos dois mundos. Sim, sim. Para terminar, eu tenho 2 perguntas bem fáceis. A primeira, se você não estivesse nessa região que você está, na região de Nova York, qual outra região dos Estados Unidos você gostaria de morar? Eu gostaria de morar na Califórnia. Por quê? Eu fui para lá na minha lua de mel com meu marido. E a gente se encantou por lá, assim, por tudo. As praias lá, maravilhoso. O clima lá é mais tranquilo. Você foi para Los Angeles? Eu fui para Los Angeles. A gente Tá, não ficou muito tempo, pergunta... assim, mas assim, a gente se encantou por lá. E a gente fala muito de morar num lugar que não seja tão frio, assim. Então, uma pergunta talvez... extra, então. Uma pergunta extra, porque essa é para as pessoas que não moram aqui, existe uma guerra interna aqui nos Estados Unidos, que nem existe no Brasil, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui existe uma entre LA e Nova York. Sim. Então agora a gente vai pôr a Amanda aqui. Tem uma expressão em inglês que fala, né, que vai colocar ela no spot. Vamos colocar ela no paredão aqui, vamos responder. Aí, é Nova York ou LA? Cuidado com essa resposta. Então, eu acho, para ser sincera, eu acho que as duas cidades são muito parecidas. As duas são Suíça? são centros de... Não, deixa eu fazer uma introdução do assunto. Sim. As duas cidades são cidades grandes, com muita gente, e centros comerciais e culturais e tudo mais. Então, eu acho que talvez até por isso tenha essa disputa, assim, sabe? Sim, com certeza. E eu acho que, assim, o fato de eu morar aqui e já ter tido toda a experiência que eu tive aqui, eu escolheria LA só porque seria uma experiência nova, entendeu? Não sei qual que é melhor. No fim, talvez o melhor seja algum outro lugar que não tem nada a ver com nenhum desses dois, entendeu? Mas só porque, como eu me encantei por lá, meu marido fala às vezes também de talvez ir para algum lugar na Flórida, mas a gente não tem nada decidido. Por enquanto, a gente vai ficar por aqui, a gente só conversa sobre, e até pela questão do clima, assim, que a gente pensa em ir para outros lugares. Entendi. E só para você saber, eu sou Team New York. Nunca. LA deve ser super legal e tudo. Eu nunca fui pra LA, aliás. Fui pra vários lugares na Califórnia, mas LA é um dos que eu nunca fui. Mas pra mim, Nova York podia ser a capital do mundo. Tá, agora outra pergunta, também no mesmo ritmo aqui. Se você não tivesse vindo para os Estados Unidos, e eu não tô falando assim nem em questão de emprego, assim, porque eu não sei para onde você aplicou, mas assim, só se você fosse assim, tipo, se você tivesse que pensar em um outro país para ir morar, que não fosse os Estados Unidos ou Brasil, que outro país você gostaria de ir? Isso é uma coisa que eu não pensei antes. Não estava preparada, né? Não estava preparada. Não sei, talvez algum lugar da Europa ou Canadá. Entendi. Algo assim, mas não sei, Legal. não pensei sobre isso. Pensei em outros lugares dos Estados Unidos, mas eu acho que agora, inclusive com esse negócio de documentação, de ter conseguido o green card e tal, eu acho que, assim, faz eu me acalmar e querer ficar aqui, entendeu? Sim, Não necessariamente em Nova York, tô super aberta para ir para qualquer lugar aqui,
mas eu acho que até por documentação. E até todo esse processo foi um processo longo e desgastante de conseguir a documentação. Então, para ser bem sincera, hoje pensar em passar por tudo de novo, eu preciso de mais um tempo para me recuperar antes de pensar em passar por outro processo de documentação, assim. Com certeza. Mas, querendo ou não, foram mais de 4 anos esse processo, né? Tipo, desde o início, assim, e tal. E você nunca relaxa, assim, né? Tipo, agora tô relaxando. Então, eu acho que por esse sentido até eu não pensaria em ir para outro país agora. Daqui uns anos, não sei, quem sabe. Eu acho que a gente nunca deve se fechar para o futuro, né? Então. Mas era uma pergunta mais, assim, de uma forma hipotética mesmo. Eu não imagino que nenhum de nós dois vai fazer uma mudança muito louca no futuro próximo. Mas se acontecer, a gente vai mostrar aqui no podcast também. Fica ligado aí, pessoal. Bom, mas então, em primeiro lugar, agradecer a Amanda mais uma vez por ter criado um podcast como esse para todo mundo compartilhar suas experiências. Segundo lugar, agradecer a Amanda por me colocar aqui e me dar essa oportunidade de entrevistar ela, de fazer perguntas para ela e de conhecer um pouco mais a vida dela, porque, como a gente falou, a gente morou junto, mas isso não significa que eu saiba tudo dela. E eu realmente não sabia da história de como esse desejo de migrar dela surgiu. E eu fiquei feliz de ouvir. Outra coisa que eu tô muito feliz é de poder estar aqui com todo mundo, estar fazendo esse contato com a Amanda, para as pessoas que não... Eu não sei quando as pessoas vão ouvir isso, eu não sei, eu espero que fique na internet para sempre, mas é legal das pessoas saberem que nesse dia, quando a gente gravou isso, de estar no meio de uma pandemia do corona, e tanto eu quanto a Amanda, a gente não sai de casa há mais de 40 dias, então é legal, assim, da gente passar, de a gente reviver esses momentos, porque para mim, hoje, é como se eu tivesse estado em Nova York. Por isso que eu estava tão animado, tão excitado, assim, quando a gente estava falando de Nova York, porque eu não vejo a hora de tudo isso passar, para eu poder pisar em Nova York de novo e sair. E outra coisa que eu queria contar pro pessoal, que eu tinha deixado pro final, eu queria falar da noite que a Amanda comentou no começo do podcast, que foi a noite quando ela veio visitar o irmão dela, em junho, vou ser mais exato, foi no dia 22 de junho, e essa foi uma noite que realmente marcou a minha vida, marcou a vida da Amanda, e antes de começar essa entrevista, eu voltei, pesquisei as fotos que a gente tinha tirado nessa noite, e realmente foi uma noite fantástica, e eu não vejo a hora de poder sair de casa e ir para o meio da Times Square e fazer uma parada de mão junto com a Amanda. A gente vai ter que recriar essa foto pós-corona. Vamos, combinado. E assim, muito obrigado por tudo, pela oportunidade, pelo podcast, pelo que você me ensinou de ginástica. Eu, sinceramente, nunca vou poder... Acho que, né, como uma pessoa pode retribuir, assim, você me ensinou uma profissão, agora obrigado. Não existe isso, né? Então, muito obrigado, e obrigado por todo mundo que ficou e assistiu com a gente, escutou, né? Enfim, obrigado. Eu acho muito lindo tudo isso que você falou, todo esse agradecimento, e não se sinta como você tem que pagar qualquer coisa nesse sentido, porque eu não sinto que a gente te ensinou, eu sinto que a gente aprendeu junto naquele momento, e eu acho que mais importante do que tudo foi que a gente se conectou, e aquele momento foi o que trouxe a gente hoje, assim, tipo, a nossa relação, o que é hoje, assim, foi o início, foi de uma questão profissional, de aprendizado e tudo mais, de carreira, mas eu acho que se desenvolveu e a relação que a gente criou que é o mais importante e fez um ajudar o outro desde aquela época até hoje, entendeu? Sim. Enfim, foi uma experiência maravilhosa. E eu esqueci de fazer essa pergunta. Uma pergunta bem simples. Você faria a sua imigração de novo? Sim ou não? Sim, faria. Legal. Faria. Eu Legal. acho que, principalmente vendo onde eu estou hoje, como eu estou e o quanto eu cresci e amadureci, faria. Que legal. Então, eu fiquei feliz de ter aprendido tudo isso sobre você e eu espero que as pessoas estejam felizes também de ouvir a sua experiência. E
aí, mais uma vez, obrigado. Obrigada a você. Adorei. Obrigada a todos que ouviram e ficaram com a gente até o fim. Espero que a gente possa estar juntos de novo nos próximos episódios. E você que está ouvindo também pode participar. Se você tiver alguma pergunta para mim ou curiosidades sobre como é morar fora do Brasil, me envie suas dúvidas e irei adicionar ao canal. E quem sabe sua questão não aparece no próximo episódio? E para ficarem sempre atualizados em tudo que rola no podcast, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais. Instagram e Facebook page Podcast Beyond Brasil, Twitter @BeyondBR Podcast. E não esqueçam que além de poder ouvir em todas as plataformas de podcast, você ainda pode ouvir pelo canal do YouTube Beyond Brasil. Valeu e até a próxima!